A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos na quarta lição desse trimestre 2022. Nós estamos estudando sobre o livro de Ezequiel, a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A outra lição anterior, a lição 3, onde falou sobre abominações do templo, a visão de Ezequiel no capítulo 8, e hoje nós vamos falar quando se vai a glória de Deus. Já iniciando nossa lição, eu quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no meu canal. Dá um like, dá um joinha. Também quiser comentar, pode fazer algum comentário lá, que nós estaremos respondendo todos os comentários de todos. Você pode compartilhar também, você que é ouvinte, tem gostado desse estudo, é um estudo bíblico. Pode passar para frente, compartilhar no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais aí, com seus amigos, no WhatsApp, família, nas igrejas, compartilha mesmo. É um resumo da nossa aula que a gente sempre passamos para ajudar alguns professores, alguns subtenentes, pastores, e para mim está sendo de grande servia. Eu estou aprendendo muito aqui, passando essa aula aqui, nesse canal, estou aprendendo cada dia. Está sendo bênção para a minha vida, da mesma forma, tenho certeza, está sendo bênção para a sua vida também. O texto áureo, a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A verdade prática, Deus abandona o templo e retira sua glória por causa da abominação do povo. Por causa da abominação que ocorreu do povo dentro do próprio templo, agora nós vamos aprender aqui que Deus retira sua glória por causa da desobediência, por causa da abominação do povo. Deus retira a presença, a glória de Deus, a presença de Deus sai de dentro do templo. Porque Deus não aceita, não compartilha com as abominações, com a abominação desse mundo, com a carnalidade, com o pecado. Deus não concorda com o pecado. Deus não a presença de Deus não fica aonde está pregnado o pecado. Deus fica no pecador arrependido, mas o pecado onde está predominando o povo, Deus não agrada e Deus se retira. É assim que aconteceu na visão de Ezequiel. Ezequiel viu a visão Deus se retirando de dentro do templo. Assim como Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, e a presença de Deus era real, o povo via como uma fumaça, a presença de Deus também como uma nuvem andando com o povo no deserto, a presença de Deus como uma coluna de fogo, mas a partir do momento que houve essa abominação, Deus se retirou a presença dele de dentro do templo. Para nós já iniciar a nossa lição, eu quero falar com você sobre os nossos objetivos. O objetivo aqui, primeiro objetivo, conceituar a glória de Deus. Nós vamos também explicar a retirada da glória de Deus. Terceiro, relacionar segundo o templo com a glória de Deus. Fica conosco até o final, essa lição está muito boa, tá? Fica conosco até o final. Tem uma coisa muito interessante que eu vou estar abordando aqui que você não pode perder, não perca, tá? Assista essa aula até o final, que tem um aprendizado muito interessante. Vou estar compartilhando com vocês, na tela de vocês aí vai estar passando um slide com algumas referências bíblicas, a qual que a revista é muito boa, mas tem algumas referências que eu vou estar passando para você, a qual não está na lição. E eu vou estar compartilhando com você esse conhecimento com muito prazer, com muita alegria. Primeiro ponto da nossa lição, sobre a glória de Deus, A introdução diz assim, a glória de Deus representava a presença de Deus, a presença de Javé. No templo, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão desta ordem, e me farão um santuário, habitarei no meio deles. E essa presença não era incondicional, o povo tinha compromisso de acordo com a aliança feita no Sinai,
para esse pacto havia sido violado e o objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus e do santuário de Jerusalém. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, fizeram uma aliança, que a presença de Deus estaria ali, porque o povo não sabia, mas tinha perdido a adoração a Deus, fazer sacrifício a Deus, e eles tinham perdido isso aí. Aí Deus trouxe de volta a presença dele para o povo e ensinou como que tinha que agir, fazer o sacrifício, a adoração ao Senhor. E nessa aliança que eles fizeram, nesse pacto que foi feito com o povo de Israel, a presença de Deus estaria dentro do santuário, dentro do templo. Mas a partir do momento que eles violaram, não mais começou a adorar a Deus, começou a adorar as criaturas no lugar do Criador, ou entrou a abominação dentro do povo, então foi retirada essa glória de Deus. Sobre a glória de Deus, o primeiro ponto nosso a glória de Deus baixou do céu e a terra, primeiramente no tabernáculo, no dia da sua dedicação. A primeira descida da glória de Deus foi no primeiro dia, desceu no tabernáculo, primeiro dia da dedicação. E a segunda glória de Deus que desceu foi quando Salomão construiu, na inauguração do grande templo, a qual Salomão fez sacrifício a Deus, fez propósito com Deus, orou a Deus. Então a glória de Deus desceu sobre a casa. E a glória de Deus foi tão grande que os próprios sacerdotes não aguentavam a glória de Deus, a presença de Deus naquele lugar. Eles não aguentavam o poder de Deus tão grande que era dentro daquele templo. A palavra glória vem do hebraico, né? Kavod, que significa esplendor ou luz intensa, né? Você vê que sempre Deus apresentava pelo povo como uma luz. Quando Moisés quis ver Deus, ele falou assim, você vai ver eu somente de costas. Mas ele viu uma luz, um clarão tão grande. E quando Moisés desceu de lá, a presença de Deus estava sobre Moisés, que o próprio povo não aguentava olhar para o rosto de Moisés, porque viu uma luz, um clarão sobre a vida de Moisés. Visto que Deus é Pai da luz, quando Ele apresenta, geralmente se vê uma intensa luz, e os que contemplam o chama de glória de Deus. Não tem quando nós que somos pentecostal, somos assembleianos, ou outras igrejas, né, pentecostal, mesmo que não seja da Assembleia, quando nós sentimos a presença de Deus, aquele culto maravilhoso, que os irmãos falam em mistério, falam em novas línguas, pessoas batizadas com o Espírito Santo, nós falamos assim, olha, a glória de Deus encheu a casa, a glória de Deus está presente. É isso aí, né? A presença de Deus, a glória de Deus é grandiosa, foi muito grandiosa na inauguração, né? Na primeira dedicação ao templo, e depois ela se repetiu na inauguração do templo em Jerusalém pelo rei Salomão. O nosso segundo tópico da nossa lição, né? Significado da glória. A glória de Deus, ou sua luz, foi vista pelo povo quando estava diante do Monte Horebe. Quando estava diante do Monte Horebe, né? Aí os filhos de Deus contemplou essa luz, contemplava essa luz é o próprio Deus, também o verbo se fez carne, é o próprio Jesus Cristo que já estava presente ali no meio do povo. Deuteronômio capítulo 5, versículo 22 e 24. A glória também foi vista na dedicação do templo, Êxodo 40, versículo 34 e 35, na dedicação do templo, né? Primeiro eles viram essa luz, os próprios filhos de Deus, depois na dedicação do templo também, eles viram essa glória, essa presença de Deus, essa luz de Deus no meio do povo. Parte D, essa glória apontava para a vinda de Cristo e a presença do Espírito Santo nos filhos de Deus em sua permanência. Interessante, quando nós olhamos isso aqui, nós trazemos para os dias atuais, a presença de Deus eles viam só de vez em quando. Só que essa presença já mostrava para os filhos de Deus, né, a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Cristo, né, a presença do Espírito Santo, Filho de Deus, e a permanência. Por quê? Agora, quem tem comunhão com Deus, quem tem a presença de Deus na vida dele, não quebra essa aliança,
não quebra esse pacto com Deus, tem uma vida cotidiana com Deus, tem comunhão com Deus, é uma vida, a presença de Deus é permanente na pessoa. A presença de Deus só sai da pessoa quando ele está com a vida pecaminosa, quando ele está entrelaçado com as coisas mundanas, quando está com a vida focado no pecado, na carnalidade. A presença de Deus geralmente sai da vida da pessoa. Por quê? As luzes não combinam com as trevas. Eu costumo dizer que para nós ter a presença de Deus em nossa vida, é a aproximação. Um exemplo aqui, eu vou deixar para você, interessante isso aqui que eu vou falar aqui agora, para quem conhece o ímã, ele tem dois lados. O ímã você pega dois ímãs e se aproximam um do outro. Quando eles estão igual ali, eles vão e se encontram. Um cola no outro. Mas quando estão do lado oposto, você vai levando, o outro ímã vai correndo, vai saindo fora. Um vai distanciando o outro. Assim também é a vida do crente. Quando ele está em comunhão com Deus, falando a língua da palavra de Deus, na obediência com Deus, ele vai se aproximando mais de Deus. Vai se aproximando e sentindo o calor de Deus. Quando ele está ao lado oposto, é como ele vai se ausentando, se distanciando. Quem está com a vida no pecado não gosta muito da glória de Deus. Ele se sente mal, então ele vai se afastando cada vez mais. Porque o pecado separa o homem da presença de Deus. E foi o que separou Jerusalém na época. O grande templo foi o que separou o povo, tirou dali a presença de Deus por causa do pecado, a abominação que estava dentro do templo. Nessa primeira visão geral nossa, fala assim, a expressão da glória de Deus aparece no livro de Ezequiel como presença de Deus. A expressão da glória de Deus também como a glória de Deus e como a presença de Deus. Segundo ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre a retirada da glória de Deus. Isso aqui é muito triste. Isso que eu vou falar aqui agora, é aqui que eu queria que você chegasse. Continua comigo aqui, tá? A retirada da glória de Deus. Olha só a visão de Ezequiel. Deus mostrou a Ezequiel uma das visões mais tristes que alguém poderia ver. A retirada de sua presença do templo de Jerusalém. Está lá em Ezequiel capítulo 9, versículo 3. Foi uma situação muito triste, porque Ezequiel teve uma visão de vendo a retirada da presença de Deus de dentro do templo. É como alguém que tem a presença de Deus na vida dele, você costumou ver aquela pessoa e ter aquela pessoa como exemplo, que você vê a presença de Deus naquela pessoa. E decorrer de um tempo, você vê a presença de Deus saindo daquela pessoa, aquela pessoa que pregava, já não prega mais, aí volta no mundo dos pecaminosos. É como você vê assim, é a mesma coisa, que te traz uma tristeza, porque vai vir uma lembrança da presença de Deus na vida daquela pessoa, e agora você olha para aquela pessoa e não vê mais a presença de Deus sobre ele. Então é uma coisa muito triste para o ser humano. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém que pregava, que cantava, que dava estudo, pessoa que profetizava, e hoje às vezes está no mundo. Tem pessoas que eu conheço que já cantou, pessoas que já pregou, que hoje está caído no mundo, está até na droga, está na vida da perdição, que é difícil às vezes conseguir voltar de novo à presença de Deus na vida da pessoa, porque a pessoa se entregou, se aprofundou no lamaçal do pecado e agora se sente dificuldade de voltar. Só que eu quero lembrar para todos nós que nessa época aqui, quando teve a visão de Ezequiel, já não tinha mais tempo para o pessoal se arrepender. Mas ainda nós estamos vivendo uma época que ainda dá tempo das pessoas se arrepender. Aquele que pregava, aquele que cantava, que anunciava o evangelho, não estão fazendo isso mais, ainda está tendo oportunidade ainda de arrependimento. E naquela época não tinha mais. Só que vai vir o juízo de Deus no final, que aí já não adianta mais. No milênio, quando já Jesus estiver voltado para buscar a sua igreja, já não tem mais jeito. Quando estiver no domínio do anticristo, do falso profeta mesmo, que esses falsos profetas que estão vindo ainda não é o falso profeta, o anticristo, que vai vir depois da vinda de Jesus. Ainda tem muita coisa a acontecer. Mas a visão de Ezequiel era para a atualidade daquela época, é para a atualidade de hoje e para coisas futuras também. Parte B. A presença de Deus
ou uma nuvem foi saindo aos poucos, como é próprio de sua misericórdia. Primeiro saiu do querubim. Porque os irmãos lembram que a arca de Deus tinha os querubinhos, 2 querubinhos com a asa virada um para o lado do outro. Primeiro, isso foi na visão de Ezequiel, primeira presença de Deus sai do querubinho, saiu da arca ali, saiu dos querubinhos. E agora estava na tampa da arca e depois foi para a entrada da casa, por fim saiu. Primeiro saiu dos querubins, das asas dos querubins, depois foi para a porta do templo, da entrada central do templo, e dali agora saiu, por fim saiu totalmente do templo. Está lá em Ezequiel, confere aí, Ezequiel capítulo 9, versículo 3, Ezequiel 10, 4 e 18. Segundo ponto, a retirada da presença de Deus, Ezequiel capítulo 10, versículo 18. Nesse segundo tópico, né, a retirada da presença de Deus, Ezequiel testemunhou a retirada da presença de Deus. E por causa disso, o templo e a cidade foram destruídos pela Babilônia. Então, enquanto estava a presença de Deus ali, o povo babilônico não tinha poderio para conseguir destruir a cidade e destruir também o templo. Só que depois que foi retirada a presença de Deus, Jerusalém foi destruído. Isso aqui é interessante. Essa parte aqui é interessante. Porque enquanto o homem tem a presença de Deus na vida dele, Satanás não tem poder para destruir o ser humano. Mas a partir do momento que a presença de Deus sai do ser humano, Satanás tem o poderio para destruir, fazer dele escravo, fazer dele o que ele quiser, joga para um lado e para o outro, faz a vontade do diabo, vai para um lado, vai para o outro, porque a presença de Deus se retirou dele e não tem mais o domínio da presença de Deus sobre a vida dele, porque perdeu, saiu a presença de Deus, e agora ele está vulnerável, ele está entregue a todos os desejos da carnalidade, fazer o que o diabo bem quiser, vira uma peteca, ou vira uma bola, comparado, assim, na minha comparação, é como pega uma bola e fica sendo jogado para lá e para cá. Eu também tenho uma comparação interessante que eu também quero passar. Vamos colocar uma bexiga daquela de soprar, que usa em aniversário. Um balão, né? Uns falam balão, uns falam bexiga. Aí enche ela de ar, né? Aí todo mundo quer ela, criança, todo mundo quer ali. Mas quando é uma bexiga vazia, ninguém quer, né? Quando bateu um espinho, furou, não tem serventia nenhum. Assim é quem é cheio da presença de Deus. Quando a pessoa é cheia da presença de Deus, as pessoas te pedem oração, as pessoas te pedem conselho, mas a partir do momento que foi esvaziou, saiu a presença, ninguém vai mais te procurar para orar, não vai procurar um conselho mais. Então nós precisamos estar sempre cheios da presença de Deus. Aleluias, glória a Deus. Por aproximadamente 400 anos, Jerusalém foi protegido por Deus. Por volta de 400 anos foi protegido por Deus. Porém, depois que a sua presença se afastou, e a terra caiu nas mãos do inimigo. Então, olha só, enquanto ele estava tendo a presença de Deus, ele estava ali, durante 400 anos, Deus protegendo, Deus avisando, se arrepende, tá? Larga a idolatria, larga o mundo que é pecaminoso, não tem agradado, Deus não tem agradado dessa forma, Deus não tem agradado o que você está fazendo, Deus não tem agradado por onde você tem andado, Deus não está agradando da forma que você está falando. Deus vai avisando, vai avisando. Depois que saiu a presença, Deus ficou na mão do inimigo para o inimigo fazer o bem que queria. Levou o quê? Levou as pessoas ao cativo, né? Ficou lá por 70 anos ao cativo para eles aprender a adorar a Deus. E essa presença de Deus, de novo, voltou só quando Jesus estava sobre a terra. E agora a presença é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Mas para isso precisamos ter comunhão com Deus. Parte C. Salomão já havia avisado, dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Salomão estava falando, se Deus não guardar a cidade, quer dizer, então a presença de Deus é que guardava a cidade. E nós somos morada e templo do Espírito Santo, morada de Deus. Se o Senhor não nos guardar, Satanás invade e faz um estrago em nossa vida. Por isso que muitas pessoas têm vivido uma vida totalmente errada, porque já não sente mais, não tem mais a presença de Deus, já se esvaziou de Deus, e agora está cheio das imundícias, da prática pecaminosa desse mundo. Terceiro subtópico desse segundo ponto, vai estar passando para você também,
o céu e a habitação de Deus, né? Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Monte na Bíblia representa o céu, ou dessa forma Ezequiel relata a glória do Senhor indo para o Monte das Oliveiras e dali indo para o céu. Interessante que quando nós vemos isso aqui, a presença de Deus saiu do querubins, a presença de Deus saiu, vai para a porta, e dali da entrada do templo, agora ela vai para o Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras que vai para o céu. O que acontece quando Jesus Cristo vem? Ele vai para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos veem agora do Monte da Oliveira Jesus indo para o céu. É a presença de Deus que estava no meio do povo de novo. Tá? A glória de Deus, quando falo da glória da segunda casa, a glória de Deus, foi o próprio Jesus vindo dentro do templo e pregando, curando, salvando e libertando muitas pessoas. Parte B. Em Atos capítulo 1, versículo 9 a 12, a Bíblia revela que Jesus é a verdadeira presença. Que Jesus é a verdadeira presença de Deus. Pois ele vai para o Monte das Oliveiras e dali sobe ao céu justamente para mostrar que ele era a presença que estava no meio do povo no passado. Aleluia. 1 Coríntios 10, 4. Anota essa referência aí, muito importante. Olha só, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e o povo consegue ver dali, conseguiu ver que ele foi ao céu, para nós entendermos hoje que era a presença que estava com o povo no passado. Jesus já estava, né, com o povo no passado e ele estava presente ali, a presença de Deus estava no meio do povo e muitos também não valorizou. A presença de Deus voltou de novo em Jesus Cristo, o Verbo se fez carne, estava junto ali com o povo, e o povo não valorizou mais uma vez a presença de Deus no meio deles. E às vezes também eu observo que a presença de Deus é muitas vezes desvalorizada no meio do povo. Aleluia. Visão geral desse segundo ponto fala assim: a retirada da glória de Deus mediante a retirada do querubim e da Arca da Aliança, deslocando-se para o Monte das Oliveiras. Terceiro ponto da nossa lição é sobre o segundo templo, a misericórdia e a restauração. Zacarias profetizou aproximadamente em 520 anos antes de Cristo, dizendo quem és tu, grande monte, diante de Zorobabel, tornar-se as uma campina, porque ela terá uma pedra angular, com aclamação, graça a ela. Zacarias, quando estava profetizando, livro de Ageu também, quando estava ali profetizando, já apontando para Jesus Cristo, né, que viria e seria a pedra angular. Aonde estaria essa pedra? No monte. Para onde foi a glória de Deus quando Ezequiel teve a visão? Para o Monte das Oliveiras. Aleluias. Então, a presença de Deus, depois ela surge lá no Monte das Oliveiras, e quando a presença de Deus de novo foi para o Monte das Oliveiras e de lá foi ao céu. Zacarias capítulo 4, versículo 7. Parte B. Essa profecia teve o plano cumprimento quando Zorobabel e muitos outros subiram ao cativeiro para Jerusalém, aproximadamente 536 anos antes de Cristo. Está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 1 a 2. A obra da reforma levou aproximadamente 20 anos até a reinauguração. Na época de Herodes, né? Herodes, ele quis reformar o templo. Ele reformou o templo, aí ampliando mais o templo. Primeiro veio aqui, foi a inauguração no 6º ano de Dário, né? Corresponde ao ano 516. Não era uma construção com a mesma dimensão da beleza lá do templo de Salomão, nesse reinado. Aí no tempo do Herodes, o templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes, o Herodes Magno, tá? Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Ele trabalhou e iniciaram cerca de
15 anos antes de Cristo, continuava em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus. 46 anos depois, conhecido como o Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 anos depois de Cristo. Então, quando ele viu que aquele templo que ele tinha feito antes não estava à altura do templo de Salomão, então ele resolveu, rei Herodes, para conquistar o povo judeu, resolveu ali reformar e ampliar o templo, porque falou assim que o templo não estava à altura do povo de Deus, do povo de Jerusalém, e conseguiu convencer para restaurar, fazer um templo mais ampliado e mais bonito. Ponto 3, o templo de Herodes. Em total, aproximadamente 46 anos, investimento do templo Herodes foi construindo. De acordo com a história, aproximadamente 66 anos depois de Cristo, é que o templo ficou totalmente reformado. Então, decorrer do tempo, ainda que Jesus estava no seu ministério aqui na terra, ele estava na construção desse templo. No total, foram aproximadamente 60 anos de investimento, materiais, porém, sem a mesma presença de Deus que havia nos dias de Salomão até Ezequiel. Quer dizer, reformaram o templo, fizeram um templo muito bonito, ao agrado dos olhos do homem, mas não fizeram um sacrifício. A presença de Deus ali não era a mesma coisa na época de Salomão. Então não adianta querer ter só uma aparência de bonito. É importante ter a presença de Deus na vida do ser humano. Parte D. A presença da glória de Deus até esteve entre o povo nos dias de Herodes, mas o povo rejeitou Jesus, que era a própria glória de Deus. Tá entendendo? A presença da glória até esteve no meio do povo. Só que mas o povo rejeitou Jesus, que era a própria glória, tá, de Deus. Outros anos depois, a reinauguração do templo, ela foi totalmente destruída por Tito, o imperador romano. Jesus falou acerca disso. Lembra que o Senhor Jesus falou assim, que não ficaria pedra sobre pedra, que seria derribado? Então, passado de um tempo, na época de Tito, agora esse imperador romano que vem agora e destrói todo esse templo. Então, a presença do Filho de Deus. Não há registro que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel. A glória de Deus encheu no tabernáculo, quando fizeram o tabernáculo, e depois quando fez o grande templo na época de Salomão, que tem registro na Bíblia que a glória de Deus encheu a casa. Mas na época da inauguração, não existe que teve essa presença, como teve na época de Moisés e na inauguração do tabernáculo. E de Salomão na inauguração do templo. Na inauguração do templo, a glória de Deus foi muito grandiosa no meio do povo. Depois que Ezequiel viu a glória de Deus sair do templo, não há registro histórico de que a glória tenha enchido o templo novamente. A glória e a presença de Deus na segunda casa foi profetizada por Ageu. Ageu capítulo 2, versículo 9, né, que fala ali que os velhos teriam visão, os jovens e tal, né? Ageu capítulo 2, versículo 9. Um cumprimento da pessoa de Jesus Cristo quando esteve no templo. Mateus capítulo 21, versículo 13 e 14. Nunca em toda a história do templo as pessoas receberam tanto milagre da parte de Deus como nos dias de Jesus. Infelizmente, Jesus é a verdadeira glória e foi rejeitado. Quer dizer, Jesus é a verdadeira glória, nunca houve tanto milagre, tanto acontecimento na história, como houve na vinda de Jesus. A glória da segunda casa foi maior do que da primeira, porque a presença pessoal de Deus estava no meio do povo, fazendo cura, fazendo milagre, fazendo coisa extraordinária, e o povo, infelizmente, o povo rejeitou o próprio Jesus. A verdadeira glória de Deus foi rejeitada no meio do povo mais uma vez. Visão geral da terceira parte diz assim: não há registro no Antigo Testamento de que a glória do Senhor tenha enchido a segunda casa. O Senhor Jesus trouxe ao ministrar no templo. Ponto 4 da nossa lição, já chegando para o nosso final, terminando, sobre o Senhor Jesus e o templo, que diz assim: o tabernáculo nos dias de Moisés e o templo nos dias de Salomão representava a presença de Deus no meio do povo. Olha só bem isso aqui, o tabernáculo e o templo
tabernáculo na época de Moisés e o templo na época de Salomão representava a presença de Deus no meio do povo. Amém? Êxodo capítulo 4, versículo 34, segundo as crônicas, que vai falar de Salomão, 7:1. Tudo isso apontava para a presença real de Deus entre eles, por meio de Jesus, Emanuel, o Deus conosco. Mateus 1:23. Por isso Jesus disse que era maior que o templo. Lembra que Jesus falou, Mateus capítulo 12, versículo 6, que ele era maior do que o templo? Porque ele era a própria presença de Deus no meio do povo. Segundo ponto, fala assim como Ezequiel, filho do homem, Ezequiel 8:17, depois de ter visto as abominações de Jerusalém e anunciado o juízo e a destruição, Jesus é a própria glória de Deus, também chamado de Filho do Homem. Assim como Ezequiel foi chamado Filho do Homem, vem Jesus agora também, o próprio Jesus sendo o Filho do Homem. Marcos capítulo 14, versículo 62. Depois de ter provado a rejeição pessoal, anuncia também o juízo da destruição. Mateus 24:2. Fica alerta para todos que rejeitarem a presença de Deus. Quem rejeita a presença de Deus, infelizmente também é destruído. Não sente mais alegria em adorar a Deus, sente um vazio. Pode ver todas as pessoas que tinham a presença de Deus na vida dele e agora não tem mais, sente um vazio terrível. Chora, porque tem muitas pessoas que vivem do passado, né? Tá igual o templo lá vivendo no passado. Porque no passado tinha a presença de Deus. Porque no passado a fumaça vinha e cobria todo o templo. Terceiro subtópico da nossa lição, do quarto ponto, a presença de Deus hoje. Olha que maravilha. Visto que o templo representava a presença de Deus e o tipo de relacionamento entre Deus e o homem, depois que Jesus recupera a comunhão da carne com Deus, e o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Mateus 25:51. O próprio Jesus, a própria presença de Deus, traz agora essa comunhão ao homem de volta. Lembra do tabernáculo que tinha a cortina onde separava o lugar santo do lugar santíssimo? Que somente o sumo sacerdote poderia entrar lá? Quando o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, deu o seu último respiro, esse véu se rasgou de cima embaixo e agora nós temos essa liberdade para nós sentir a glória de Deus, sentir a presença de Deus em nossa vida. Mas assim como o povo judeu também rejeitou a Jesus, tem muitas pessoas nos dias atuais também que estão rejeitando a Jesus, rejeitando essa presença de Deus na sua vida. Parte B, depois da ruptura do véu, a presença de Deus não seria mais limitada, mas seria plena na vida de quem amar a Deus. Tinha uma limitação. Somente o sacerdote, o sumo sacerdote que sentia, via a presença de Deus ali, poderia conversar com Deus e trazer respostas para o povo. Agora não. Chegar até a Deus, né, e levar as situações pecaminosas do povo para Deus. Agora não, nós mesmos podemos confessar diretamente a Deus. E nós temos essa liberdade para conversar com Deus. Traz você que perdeu, quem sabe que você é um ouvinte meu nessa aula, que perdeu essa presença de Deus. Eu quero dizer para você que lá em Ezequiel, quando a presença de Deus saiu do templo, não tinha mais jeito, não, era inegociável. Mas eu quero dizer para você que nesse vídeo, que ainda há tempo de você se recuperar. Há tempo de você voltar à comunhão com Deus e ter a presença de Deus na sua vida. Está esperando o quê? Aproveita o momento agora. Venha para o Senhor. Faz um concerto com Ele. Há tempo de fazer um concerto com Ele. Voltar à aliança com Deus. De repente você quebrou essa aliança, se rompeu. É tempo de você voltar à comunhão com Deus de novo. Não fica esperando amanhã, não. Aproveita hoje. Hoje é o dia oportuno de você voltar a ter comunhão com Deus. Porque é a sua salvação que está em jogo. É a sua salvação, a sua vida eterna que está em jogo. Então não deixe o inimigo fazer de você o que quiser, não. Não seja um balão vazio, uma bexiga vazia, não. Seja um balão cheio da presença de Deus. Aleluias. A presença de Deus hoje, quando Jesus
do alto da cruz, que grande voz entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou, de cima a baixo. Aleluias. Não existe mais templo em Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Então Deus habita em você. Mas para Deus habitar em você, você tem que ter liberdade com Deus. Para a presença dele estar sobre você, estar sobre mim. Conclusão, concluindo que ambos casos, tanto Ezequiel como Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos. E no Evangelho, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles mesmos quiseram fazer justiça e não aceitaram a justiça de Deus. Glória a Deus. Então vamos servir a Deus com alegria e com vontade de morar no céu. Visão geral do quarta parte. A glória do Senhor deixou a primeira e segunda casa, mas a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. A glória da segunda casa foi substituída pelo próprio Jesus. Conclusão do meu slide. Aprendemos nesta lição que a presença de Deus é condicional ao nosso amor. Eu desejo por ele. Qualquer que desprezá-lo ficará abandonado. Todos que amarem a Jesus jamais ficarão sozinhos. Todos que amar Jesus jamais ficarão sozinhos. Então, permanecer fiel é ser fiel hoje e permanecer fiel até a vinda do Senhor Jesus. Não deixe essa glória de Deus sair do seu templo, que o nosso corpo é templo e morada do Senhor. Não deixe essa presença de Deus sair da sua vida. Dê lugar para Deus estar sempre fazendo morada no seu interior. Amém? Que Deus abençoe. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, gostei. Pode comentar lá também, nós estamos respondendo, tem bastante comentário e está sendo bênção. Estava ministrando a palavra do Senhor numa grande vigília esses dias, na sede do Ministério de Bela Aurora, no município de Cariacica. Foi bênção, a qual nós sentimos a presença de Deus naquele lugar. 2 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e pessoas foram curadas. Então a glória de Deus e a presença de Deus, ela se encontra ainda, basta nós buscá-la. Então busca que você vai sentir essa presença de Deus e o Senhor vai curar, o Senhor vai batizar com o Espírito Santo. E, aleluia, o mais importante, ter a nossa alma salva em Jesus Cristo. Que Deus abençoe até a próxima aula. A próxima aula é a lição 5, contra os falsos profetas. Não perca, essa lição também está uma benção. Contra os falsos profetas. Que Deus abençoe até a próxima aula.